Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio. Algumas ressalvas aqui. Eu tô gravando aqui no horário da 1h34, às 3h34 da tarde. E eu moro numa rua que é bem movimentada, passa bastante caminhão, ônibus, carro. Tem bastante movimento de gente também. E tem trabalhadores aqui, eu moro perto de firmas, entendeu? De empresas. E o pessoal faz barulho, então vai ter barulho aqui nesse episódio, na gravação, né? Tô avisando. Então relevem aí, beleza? Porque o único jeito de eu ter uma gravação mais limpa, assim, né? Sem muito barulho, é se eu gravar de madrugada, né? Mas eu tô dormindo cedo, eu não fico mais acordado de madrugada. Então pra mim é difícil gravar de madrugada, então eu tô gravando de dia mesmo. Beleza? Mas é isso aí. Vamos para o que interessa, que é o assunto desse episódio. Mais uma vez aí falando sobre música, bandas, rock and roll, metal. E a banda de hoje é o Disciple, né? Eu não sei se é assim que pronuncia, eu acho que é Disciple. Se tiver errado, me corrijam aí, desculpa. Tá, porque eu não sou muito bom em inglês. Mas a banda Disciple aí é uma banda cristã, né? De white metal aí. E as letras das músicas ali, né? Nos shows também os caras pregam a palavra de Deus, pregam o evangelho de Jesus nas letras, né? Falam aí da fé deles, da fé cristã. E é bem interessante mesmo, né? A mensagem que a banda passa aí pro público deles. Além de fazer uma sonzeira, cara, porque os caras são muito bons. O som é foda. E fica até difícil rotular eles, assim, colocar o Disciple numa caixinha, porque eles não são. Eles não ficam tocando só um estilo específico, assim. A banda, eles transitam entre vários estilos, vários gêneros, né? E isso até dá um som original pra eles, né? Tem uns álbuns aí bem legais, então eles têm uma pegada, por exemplo, no primeiro álbum, né? Eles têm uma pegada meio de nu metal, assim, sabe? Nu metal não, é hard rock. O primeiro álbum assim, é meio hard rock com grunge. Aí no segundo álbum já é mais nu metal, assim, é mais groove metal. Tem uma pegada meio de Pantera, assim, sabe? Tipo, mas lembra um pouco também, tipo, sei lá, as bandas do nu metal aí, sabe? Tipo, Mudvayne, né? Eu achei que algumas músicas do Disciple aí lembram um pouco Mudvayne, assim, sabe? Tem uma pegada de nu metal, que é bem legal, mas eles não ficam só no nu metal, é nu metal, groove metal, grunge, hard rock, rock alternativo, então eles transitam entre esses gêneros, esses estilos, e é bem interessante a versatilidade da banda, né? Que eles não ficam fazendo um som só. Eu gostei bastante disso. Uma banda sonoramente falando, eu acho que é uma banda muito interessante de ouvir, né? Justamente porque o som deles é imprevisível. Cada álbum que você ouve, você não sabe que você vai ouvir, porque você ouve um álbum deles, tem uma proposta, um estilo ali, depois no outro álbum é diferente, aí muda e vai variando. É bem interessante essas mudanças sonoras da banda aí. E as letras também, sempre falando de evangelho, de Jesus, né? Pregando a palavra de Deus aí. Essa parte eu também gosto bastante, beleza? Então eu não ouvi a discografia inteira do Disciple, ainda não tive tempo para ouvir todos os álbuns, porque eles lançaram muitos álbuns, né? É uma discografia bem grande aí, então não ouvi todos os álbuns ainda, mas estou ouvindo aos poucos aí, e é bem interessante mesmo. E a banda aqui, eles são de Knoxville, no estado de Tennessee. Então, é uma banda americana aí. E os gêneros aqui, que está especificado deles aqui na Wikipedia e no Google, gêneros que eles tocam especificamente, né? Está especificado aqui na página deles. Nu metal, ride rock, hard rock, heavy metal, metal alternativo, southern metal, rock cristão e thrash metal. Beleza? E os membros da banda, né, os integrantes atuais da banda, é o Kevin Young, que acho que é o vocalista, Michael Senna, Israel Beach e Trent Reif, né? E esses são os membros atuais da banda aí, né? Então,
Como pude ver aí, eles não... É difícil rotular o som do Disciple, né? É difícil rotular porque realmente eles abrangem tantos gêneros, eles abrangem tantas sonoridades que fica tipo, é alternative metal, não, é nu metal, é groove metal, não sei o que, é grunge, é hard rock, então não tem como botar os caras numa caixinha assim, né? Porque eles são bem diversificados. Isso é legal. Então, eu vou abrir aqui o Spotify e o primeiro álbum do Disciple lançado. Olha, às vezes o Spotify ele coloca a data errada do lançamento dos álbuns aqui. Então, às vezes o que aparece aqui pra mim no Spotify não é o lançamento da data verdadeira do álbum. Porque, por exemplo, sei lá, aqui tá especificando que o álbum foi lançado em 1995, mas pode ser em 1994, 1996. Às vezes o Spotify erra a data, entendeu? Nem sempre as datas estão certas, mas basicamente é um parâmetro aqui pra gente analisar mais ou menos a época dos lançamentos aí, né? Então, o primeiro álbum do Disciple foi lançado em 1995, né, mais ou menos nessa época, e se chama What Was I Thinking, né? E tem faixas como Alone, Felt, Moltmann, Crawl Away, One Drop, Strong Road, Praise Your Lord, Praising Sorry, Take Me, Jack and Ride, Amazing Grace Blues e Mercy. Então, é um disco que eu gostei bastante. Então, quando eu fui ouvir o som do Disciple, que eu não conhecia a banda ainda e tal, mas me recomendaram, eu falei, pô, ouve o Disciple aí, Victor, a banda é legal. E eu, quando fui ouvir esse primeiro álbum, eu achei que eu sei que era um som de metalcore, assim, meio emo, e daí, pô, os caras estão tocando grunge, é um som meio grunge, meio hard rock, assim, então me surpreendeu bastante esse primeiro álbum aí, né? E vale a pena ouvir. E depois, né, depois do primeiro álbum, eles lançaram um EP em 1996 ou 97 chamado My Daddy Can Whip Your Daddy, né? Então tem a faixa título My Daddy Can Whip Your Daddy, Pharisee, Feel My Shoes, Follow Me e Easter Bunny. É um EP bem legal e ele continua essa pegada um pouco do primeiro álbum de hard rock, de grunge, né? E eles lançaram mais alguns EPs depois, né? Tem o Think Left Unsaid e o Vultures, né? São esses EPs da banda aí. E depois tem, né? Voltando aqui pros álbuns de estúdio. O segundo álbum deles é lançado em 1999. É o This Might Sting a Little. Esse álbum aí, cara, né? Quando eu coloquei ele pra ouvir assim, eu falei, cara, que porrada. Porque eu tava esperando o som. Eu tava esperando o som hard rock ali do hard rock com grunge do primeiro álbum, e você ouve esse segundo álbum aí e ele é mais metal e o som pesado, tem gutural, assim, é um álbum sujo, assim, denso e tipo, pô, não tem muito a ver com o que eles estavam fazendo no primeiro álbum e no app ali, sabe, no que eles lançaram, né, então esse álbum aí me surpreendeu muito pela sonoridade dele. Ele traz um pouco de elementos do nu metal, um pouco do groove metal também. Tem algumas músicas desse álbum aí que lembram muito Pantera, assim. Então, tem uma pegada meio de Pantera nessa vibe, assim, né? Mas lembra um pouco outras bandas aí do nu metal. Um pouco Mudvayne também, eu acho que eles têm uma pegada meio... É que o Mudvayne é uma banda um pouquinho mais recente, eles são um pouquinho mais novos aí do que o Disciple, né? Mas, pô, tem uns sons aí deles que pra mim lembra um pouco Mudvayne, cara. Eu achei parecido, assim, né? Nessa pegada de nu metal. E é um descasso, cara. E esse disco tem músicas como a I Just Know, Golden Calf, Big Bad Wolf, né? One Two Conductor, Mud Puddle, Worship Conspiracy, 10 Minutes of Change, Hello, Bring the Head e Undernet, né? Então, e esse álbum aqui no final é interessante que no final da última faixa aí tem uma pregação, né? Eles fazem uma pregação, uma oração aí no final da música, né? Já que eles são cristãos. Eu achei bem interessante isso, gostei bastante da oração, da pregação deles no final do álbum, hein? Né? Bem interessante. E o próximo álbum aí que eu ouvi deles é o By God, né? Que é um descasso com... Eles mantêm essa sonoridade do segundo álbum e mantêm essa pegada de nu metal, de groove metal, né? É um som pesado também. Então é um disco que eu gostei bastante, né?
mas ele não fica só no som pesado, ele transita entre outros gêneros também, até tem um pouco de rock alternativo aí, de grunge, assim. É um disco bem legal, cara. Tem a faixa título, né, algumas faixas desse álbum: My God, Knock Rock Stars, God of Elijah, Knock It Down, Blow the Rose Down, Cool, Can't Breathe It, 99, Lauren, Wind Breathes, You Rock My Socks Off. Então tem umas faixas interessantes aí. E é um disco que vale muito a pena ouvir. É uma porrada no ouvido esse álbum. É uma porrada, pesado pra caramba. Então fica a recomendação aí pra vocês ouvirem By God, tá? E o próximo álbum da lista, que pra mim pelo menos é o melhor deles, né? É o disco que eu mais gostei. Eu não mencionei, o By God foi lançado em 2000, acho 2000, 2001. Né? Esse próximo álbum aqui, Back Again, né? Vamos comentar sobre ele. Ele foi lançado em 2003 ou 2002, por aí, né? E o Back Again é o meu disco favorito da banda até agora, dos que eu ouvi. Ele tem faixas como Back Again, Fear, Touch, Face, Waiting, Hardening, Why Don't You Shut Up, Before You, Remembering e Next Time. Então é um descasso aí, som pesado, groove metal, nu metal. Eu acho que é o álbum mais nu metal deles, assim, tem essa vibe meio nu metal, com um pouco de alternativo também, assim. Pô, cara, sensacional, mano. Esse álbum aí me surpreendeu bastante, assim, quando eu fui ouvir. Eu já tinha gostado dos álbuns anteriores, né, mas esse realmente é o álbum, assim, pra mim, pelo menos até agora, dos álbuns que eu ouvi, é o meu favorito. E o próximo álbum da lista é o Disciple, é o auto-intitulado, né? Um álbum auto-intitulado, lançado em 2005 ou 2004, alguma coisa assim. Né? E o Disciple é um disco já um pouco mais leve, ele não tem um som tão pesado, não tem muito cultural também, né? Porque nos álbuns anteriores a esse aqui, a banda tinha muito cultural, tinha um vocal mais agressivo, um som mais agressivo, né? E nesse álbum eles deram uma freada, assim, fizeram uma coisa mais light, sabe? Uma coisa tipo meio mais alternativa, assim, um som mais tranquilo, né? Mas é um disco muito interessante, tem faixas boas como The Wait Is Over, Strip Away, Into Black, Only You, Rise Up, Shine Down, Falling Over, Be The Kite. Então, pô, é um disco que eu gostei. Tudo bem, não pode ser que talvez aí não seja o melhor disco da banda, né? Eu acho que realmente não é o melhor álbum deles, mas tem uma pegada interessante, tem uma sonoridade interessante e é bom, né, mudar um pouco a sonoridade às vezes para dar uma variada e não ficar sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, esse disco aí recomendo também. Se você gosta de rock alternativo, de alterna metal, aí você vai gostar desse álbum aí, que é show de bola, velho. E o próximo álbum, e é o último álbum que eu ouvi deles também, pelo menos por enquanto, lançado em 2006, que é o Scars Remain. E é um disco que ele mantém um pouco a pegada do álbum anterior, que é meio alterna metal, assim, meio alternativo. Só que ele já tem esse álbum que tem um som um pouquinho mais pesado, eles voltaram um pouco a fazer cultural, já tem os vocais mais agressivos, mas é a mesma pegada de alterna metal do álbum anterior, assim. Aqui não é um som tão pesado, mas é um pouquinho mais pesado esse álbum aqui. Eu gostei também dele. Tem faixas como Regime Change, Love Hates On and On, My Hell, Scars Remain, a faixa título, Game On, que essa faixa é bem pesada, Game On, bem metalzão assim. Someone, After the Road, Dive, Fight for Love e por aí vai, né? E é um disco que eu gostei muito. Até agora, pra mim, pelo menos, dos álbuns que eu ouvi da banda, tá ligado? Pelo menos dos álbuns que eu ouvi, eles não tem disco ruim, tá? Não tem pra mim. Eu gostei de todos que eu ouvi até agora. E eu vi algumas músicas mais recentes também deles, né? O trabalho mais recente deles, né? Tem esse single que eles lançaram aqui com Honor and Glory, que na verdade o Honor and Glory é um projeto paralelo da banda, né? É um projeto paralelo aí dos músicos do Disciple. São os mesmos integrantes do Disciple, só que eles mudaram o nome. E esse projeto paralelo, Honor and Glory, ele tem uma pegada mais de worship, assim. É um som mais de worship, de adoração, de louvor,
um som mais pop, né? É um pouco diferente do som pesado do Disciple aí. Mas é um disco que eu... É um single que eu gostei bastante de ouvir. Chama Firm Foundation He Won. Firm Foundation He Won, alguma coisa assim, né? E se você gosta de worship, de um som mais pop, mais de louvor, adoração, você vai gostar desse single, né? Esse é um dos lançamentos mais recentes da banda. E tem outro single que eles lançaram esse ano, de 2024 também, que é o If You Say So. Que é essa música aqui é diferente da outra que eu citei antes. Esse single aqui tem uma pegada mais metal. É um single mais pesado, ele tem muita influência assim de hard rock. É um som meio hard rock, meio alterna metal também, meio alternativo. Eu gostei bastante desse single aí. Então, esses aí são os trabalhos mais recentes da banda. E em 2022 também, esse álbum eu não ouvi ainda, mas fica a dica aí. E em 2022 eles lançaram o álbum Honor and Glory, que é uma parceria do projeto paralelo deles com o Disciple. Então esse álbum é tanto do Honor and Glory, do projeto paralelo, quanto do Disciple, né? Então esse álbum aí, depois eu vou ouvir ele também. E eu acho que é um disco de worship, assim, ele é mais um som de adoração, de louvor. E depois eu achei interessante, eu vou ouvir ele depois também. Mas é isso, basicamente essas são as músicas aí, os álbuns que eu ouvi do Disciple. E gostei bastante, cara. Eu acho que é uma banda assim, principalmente se você gosta de alterna metal, se você gosta de alternative, você gosta de nu metal, de groove metal, né? Você vai curtir o Disciple, né? Eles lembram algumas bandas assim, eu acho que principalmente o Pantera. E o Pantera e o Mudvayne. As bandas assim que eu achei que tem um som parecido com o Disciple, né? Então, você curte groove metal, gosta de nu metal, gosta de grunge, gosta de hard rock, gosta de alternative, você vai gostar aí do Disciple, beleza? Fica a recomendação. E eu não tô recomendando a banda aqui só porque eu sou cristão e eles são cristãos também, tá? Eu tô recomendando a banda aqui porque eu realmente gostei, achei o som do caramba, som foda, pedrada, porrada no ouvido, o som dos caras, né? Depende do álbum, tem uns álbuns do Disciple que são um pouco mais leves, assim, um pouco mais tranquilos, mas nessa fase mais tipo groove metal, nu metal deles aí, é uma porrada no ouvido, cara, sabe? Som pesado mesmo, e vale muito a pena ouvir. Fica a recomendação aí, ouçam um Disciple, né? Uma banda muito boa de white metal, de alterna metal, né? Rock cristão de qualidade, né? Eu acho que independente se você é cristão ou não é, ou segue outra religião, aí vale a pena ouvir essas bandas que eu recomendo aqui, porque são bandas que realmente têm músicas muito boas e músicas de qualidade, cara. Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por ouvir até aqui. E aí, você já conhecia o Disciple? Vai ouvir depois desse episódio aqui, você vai pesquisar a banda. O que você acha de nu metal, de groove metal, de alterna metal? Hein? Você curte esse som? Gosta dessa pegada, de um metal um pouco mais moderno, hein? É isso, valeu. Esse foi o episódio de hoje e até mais.